Se você tem 6, você vai para o controle de caixa lá e vai ter que ter 6 entradas, porque você fez 6 vendas, entendeu? O ideal dessa auditoria que você falou é fazer quanto tempo, assim? 2 vezes no ano? Não, não, Ou isso não, não, depende assim, a muito? auditoria por si, a natureza dessa auditoria, na verdade, você não tem diferente de determinadas grandes empresas que você tem obrigação de fazer auditoria de balanço, auditoria de demonstrações contábeis, em que você tem que fazer, é como se fosse uma validação dos números que estão ali para o mercado, né? Enfim, de uma maneira geral, a auditoria financeira, ela é muito mais preventiva. Ou ela é preventiva, né? Ou ela normalmente é menos provável, com menos frequência, quando o cara ele quer se afastar do negócio e ele quer liberdade para que o negócio não dependa dele. Ou que a segurança do negócio depende da presença dele. Uhum. Normalmente, quando o cara tem visão, ele vai buscar uma assessoria especializada. Mas normalmente, né, assim, quem procura um trabalho de auditoria financeira, normalmente já está tendo problema. Sabe, assim, como você falou, a gente citou um exemplo da empresa, né, que eu falei ali, a tecnologia é o básico, é, por exemplo, o que você vê nas lojas de maneira geral, que você tem lá as câmeras, por exemplo, você tem no caixa uma câmerazinha em cima do caixa, se você for, em todo comércio, se você for, que É. tem circuito de TV, você vai ver, de filmagem, né, você vai ver que tem lá uma câmerazinha em cima do caixa, na saída do estoque e tal, não é por acaso que aquelas câmeras estão ali, entendeu? E no comércio, de uma maneira geral, o erro mais comum no comércio, assim, mais comum, o erro básico de qualquer comércio é aquela que às vezes para evitar depende, se o cara não tem um bom controle, depende do dono estar no caixa, que normalmente é assim, o dono está no caixa e ele está aí, qual é a ocorrência mais frequente no comércio de maneira geral? É o vendedor que faz a venda, entendeu? Ele faz a venda, recebe ali em espécie, o que hoje está muito menos comum, né? O que de alguma forma é bom, mas ainda a gente tem um volume de operação de dinheiro muito grande, mas é o vendedor que ele faz a venda, o atendente da lanchonete, independente da atividade, que ele vende, e aí não tem ninguém olhando, ele não registra e bota o dinheiro no bolso. Esse é o roubo mais comum, entendeu? Isso tá acontecendo o tempo todo, a toda hora, na maioria dos negócios, e na maioria das vezes o empresário não tem essa percepção, ele nem percebe, porque às vezes a depender do volume de venda ou do volume do que está sendo desviado, Se o volume é isso, baixo, é isso é mais fácil, imperceptível. né? Mas daí a importância do controle, né, que eu falei que é a revisão analítica, do controle. Quando você tem um controle, você consegue observar a mudança naquela curva entendeu? E na questão dos condomínios, né, que você perguntou, nos condomínios é má gestão, assim, eu faço muito mais auditoria em condomínio, por incrível que pareça, do que em empresas. Em condomínio é muito comum, entendeu? E nos condomínios é má gestão, porque normalmente as pessoas acham em condomínios que uma prestação de contas para ser aprovada, né, ela basta que a despesa tenha sido realizada e que você tenha uma documentação idônea ali respaldando esse Mostrando. gasto, né, na verdade. Isso é o básico de qualquer prestação de contas, mas é muito mais do que isso, entendeu? Além de você observar se de fato aquela despesa se confirmou, que isso não é só documental, né, que se efetivamente aquele desembolso ocorreu e teve aquela finalidade, você tem também outros critérios, que é a má gestão do recurso, num condomínio em que se comprou materiais de construção, por exemplo, tinta, aquele material foi empregado no condomínio, aquela quantidade que foi comprada, ela é proporcional ao que foi realizado. Isso são fatores mais primários, que são do roubo em si, que houve desvio, houve roubo, o preço está superfaturado, porque naquele superfaturamento ali por trás tem uma comissão que o comprador, o pagador está recebendo. Além de todas essas questões que são primárias, né, que são os desvios, o roubo efetivamente, a má gestão, a falha na prestação de contas, você tem ainda que a maioria dos condomínios negligenciam, que os princípios de oportunidade, às vezes, eu tive exemplo práticos, objetivos em auditoria de condomínio, por exemplo, que é muito comum, um condomínio, mas eu não tem caixa, aí o síndico ia comprando material, acumulando,
para quando pudesse ele fazer a obra. Nossa, sabe, do ponto de vista de gestão, Deixa eu te isso é um contar, erro. deixa eu te contar um que foi num condomínio de um amigo de um vizinho. Não, não foi no meu, não. Tinha uma obra sendo feita de troca de tubulação. Aquela de ferro, Hã? colocando e tal, beleza. E cada apartamento, se você quisesse fazer dentro do teu apartamento, você tinha que pagar lá são 4 pontos.